Assentai-vos, irmãos. É muito mais amplo do que a gente possa imaginar quando a gente pensa na vontade de Deus. Muita gente talvez não tenha entendido qual seja a vontade de Deus para com a sua vida. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui já chegamos em uma bifurcação na vida em que a gente pergunta, mas qual é a razão mesmo de estar aqui na Terra? Por que eu vivo? Qual é o sentido que eu tenho para viver? Então, a primeira coisa que nós precisamos, nesta hora, parar para refletir é a seguinte: você entende mesmo quem é você? Porque quando a gente tem estes questionamentos, parece-me muito mais claro de que ainda não entendemos quem somos nós. Eu quero tomar aqui a fundamentação de que você e eu, nós não somos aquilo que estamos vendo. Você não é o que eu vejo e eu não sou o que você vê. Eu vou tomar as palavras do próprio irmão Branham, que eu nunca te vi, irmão Oliveira, e não conheço visivelmente o Oliveira. Você também nunca me viu, você está vendo aqui apenas a casa que eu moro, este corpo. Mas você não é esta casa, você mora dentro desta casa. Nós, pela Bíblia, entendemos que o homem, no capítulo 1 do livro de Gênesis, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Criados à imagem e semelhança de Deus. E a semelhança de Deus não é gordo, magro, preto, branco, feio, bonito, baixo ou alto. A semelhança que nós temos com Deus é que Deus é um espírito. Deus é espírito. Então, a primeira coisa que eu estou falando aqui é que você é um espírito. Você é um ser espiritual. A primeira coisa que entendemos. E o homem, enquanto estava vivendo, e a Bíblia diz isto, que o homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus, foi criado no dia 6º. No 7º dia, Deus descansou. Verdade? 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 Parece que o pessoal está com preguiça de dizer. Eu perguntei para você, é verdade? Muito bem. E se um dia para Deus representa 1000 anos para nós, nós sabemos que desde que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, ele viveu um dia, porque no 7º dia, ou seja, houve 1000 anos em que o homem viveu como um ser espiritual na presença de Deus. No 7º dia, era dia de descanso, e eu sei que você sabe o que eles fizeram. Apenas adoraram o Criador. Depois nós continuamos, e então, no dia 8º, ou seja, o primeiro dia da semana novamente, Deus resolve formar o homem. Capítulo 2, verso 5 do livro de Gênesis diz: E não havia ainda o Senhor Deus feito chover sobre a terra, porque não havia homem para lavrar a terra. Ora, parece uma contradição se o homem foi criado. Verso 26, como é que no capítulo 2 não havia ainda o Senhor feito chover porque não havia homem para lavrar a terra? Porque, na verdade,
O homem criado no capítulo 1 era um homem espírito. E espírito não pode pegar uma enxada para lavrar a terra. Ou pode? Não. Então era preciso colocar aquele ser espírito em um corpo de carne. Então, no capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz, veja só, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, pegou o pó e deu forma. É uma forma que, na verdade, já era oriunda de seres que estavam sobre a terra, que não eram seres humanos, eram animais, e por isso nós temos alguma semelhança no corpo físico de alguns animais. Por exemplo, a mão, que parece do chimpanzé, os pés, que se parecem com os dos ursos, e outras aparências que o homem carrega no seu corpo físico, porque era a formação de um ser físico, que agora aquele ser espírito ia ser colocado dentro daquele corpo. O homem não cai quando ele é ainda um ser espírito. Ele cai depois que ele é colocado na carne humana. Posso ouvir seu amém? Amém. Então, ao ser colocado na carne humana, veio a queda. E daí, então, Deus, desde o princípio, prometeu que Ele próprio agora viria da semente da mulher para esmagar a cabeça daquele que provocou a queda. E foi a pergunta que o irmão Oliveira me fez ontem, bastante inteligente, dizendo, interessante, a gente afirma que Jesus, no cumprimento da profecia da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que Jesus não tinha absolutamente nada, nem de José e nem de Maria. Por quê? Mas, no entanto, Jesus nasceu, viveu 9 meses no ventre de Maria, se alimentando através, obviamente, da placenta lá, de quem? De Maria. Então, automaticamente, ele tem alguma coisa de humano. É por isto que Paulo disse que Deus, na plenitude dos tempos, vindo através de seu filho, vindo através de uma mulher, manifestou-se ao mundo. E a coisa impressionante como é que e todos nós poderíamos vir, porque Deus não pode negar sua palavra. Ele disse, cada um produza segundo a sua espécie. Se era para produzir segundo a espécie, e ele teria que ser homem, ele teria que vir como eu e você viemos. E como eu e você viemos, nós viemos através de um esperma e de um óvulo. Todos nós viemos assim. E Jesus não podia ser humano se ele não tivesse vindo através de um esperma e de um óvulo. Só que a diferença foi, eu e você viemos através do contato físico. E Deus, o Criador, criou um óvulo e fecundou este óvulo e colocou este óvulo fecundado, esperma e óvulo, no ventre de Maria. Porque Ele é o Criador. Ele é o único que pode pegar do nada e criar como eu e você fomos criados. Vocês estão me entendendo? Então Ele fez isto. Mas Ele fez isto e agora depende tanto do José como da Maria. Ele depende da Maria para sobreviver 9 meses no ventre. Ele depende do José, quando ele nasceu, para trabalhar, para dar sustento para aquele corpo. Então ele se torna um parente redentor. Eu me emociono ao falar disso, viu? Ele se torna um de nós. Ele se torna semelhante ao ser humano. Ele não tinha necessidade
de entrar num corpo de carne se não fosse por causa de mim e de você. Só esta, a única razão que ele veio foi por nossa causa. Então o profeta diz na mensagem, a unidade de Deus numa única igreja, que ele disse, a verdadeira, isso é bonito, viu gente? A verdadeira história do Evangelho, ela acontece assim, Deus fez você semelhante a Ele. E depois, quando Ele colocou você em carne, você caiu. Então Ele, agora, este ser perfeito e infalível, que nunca errou, veste um corpo de carne semelhante ao seu, para fazer você voltar a ser semelhante a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente tem aí a verdadeira história do Evangelho, como é que as coisas aconteceram. Então, nós precisamos ter conhecimento, consciência do que somos. E você nunca vai perguntar quem eu sou, por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Eu e você viemos aqui cumprir um propósito. Todos os seres humanos vieram cumprir um propósito. E o propósito está na mente do Eterno. Então, deixa eu só complementar aqui, porque a pergunta do irmão Oliveira me fez refletir e dar a resposta. Todos nós viemos de um contato de um homem com uma mulher. Todos nós viemos, um homem desprendendo 23 pares de cromossomos e a mulher também, formando 46 para poder formar um corpo. Então, na verdade, Jesus não tinha nada de José e de Maria, porque ele não tinha cromossomos nem de José nem de Maria. Era do Eterno. Ele é Deus em carne humana. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a razão. E daí um pouquinho o que você vai ter, nada mais é do que a parte humana. E esta é a razão que muita gente não entende. Por que que Jesus, em diversas situações que ele estava vivendo, orou ao Pai? Por que ele orou ao Pai? Pela mesma coisa que você ora. Ele estava numa carne semelhante à minha e à tua. Do lado de dentro ele era Deus, mas do lado de fora ele era homem. Do lado de fora ele comeu, ele chorou, ele dormiu, ele precisou descansar. Do lado de dentro ele era o sempre, o que foi, o que sempre será, o único, o todo-poderoso. Esse é Deus do lado de dentro, mas do lado de fora era homem. Então, nós vamos entendendo que ele tinha um propósito de estar aqui. E a diferença é que ele nunca perguntou ao Pai por que ele estava aqui, porque ele sabia da sua missão. E quando você não tem conhecimento da sua missão, você está questionando frequentemente a sua existência. Mas quando você entende que Deus te chamou, e eu vou falar, não é te chamou apenas para tirar você do inferno, Ele te chamou para cumprir um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. E eu vou para a Bíblia, então não importa aquilo que vai lhe acontecer, porque tudo que lhe acontecer, tem alguém aqui que crê na Bíblia? Eu vou citar Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são... Todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor. Alguém aqui ama ao Senhor? Então a Bíblia ela vai se cumprindo. Então todas as coisas são todas as coisas. E eu quero só lembrar a você que como ser humano neste corpo de carne, às vezes nós buscamos matar a nossa sede numa fonte errada. Você sabe, como criança você quer ser adulto. Para que você quer ser adulto? Para ter experiência de adulto. E você sabe, quando você chega a ser adulto, dá vontade de ser criança. Ou vontade de não ter conta para pagar, de não ter preocupação, de correr atrás do carrinho, de brincar, de saltar. É assim ou não? Hein? Você está sempre buscando matar sua sede. E você não encontra a fonte correta de matar a sede. E quando você
chega na adolescência, você acha que é bonito aquele seu coleguinha que está indo para a festa e você não vai, e aí começa a pergunta: por que ele vai e eu não vou? Por que ele bebe e eu não bebo? Por que ele fuma? E você vai vendo que cada vez que passa, as pessoas estão procurando matar a sede e achando que a sede vai ser morta se ele for num baile, se ele for no campo de futebol, se ele for na droga, se ele for para a vida sexual. Se ele se formar e ganhar muito dinheiro, se ele se tornar uma pessoa famosa, aí eu quero dizer para você que nem aquele que vai ao baile, nem aquele que vai ao campo de futebol, nem aquele que procura matar sua sede na bebida, ou nas drogas, ou na vida imoral, sabe, sujando, manchando-se a si mesmo, encontrou o seu verdadeiro objetivo. Ele tem um clamor: não, mas é assim, o dia que eu ganhar e tiver um salário alto, eu vou ser realizado, eu vou dizer que o vazio vai continuar, e a sede vai continuar, porque você não encontrou a fonte correta. Posso ouvir seu amém ou não? Você não encontra. Não, o dinheiro, quando você ganha, daqui um pouquinho você fica olhando assim, diz: eu ganhei. Gente, eu vou falar uma coisa assim. Não, eu vou trocar o carro. Você pode pegar o carro mais luxuoso, ele não vai matar sua vontade. Você vai achar defeito naquele carro e você diz: pensei que era muito bom, mas ainda está faltando. Você pode morar numa casa, numa mansão e ter todo o conforto, mas daqui um pouquinho você vai olhar dentro de você e vai perceber que aquilo é apenas concreto, é cimento, e que aquilo não matou sua fome, a sua sede. Você olha aquilo e simplesmente você não aceita aquilo, porque eu quero lhe dizer que você veio da eternidade. Talvez você não tenha consciência, mas você veio de um lugar belíssimo, onde tudo é perfeito, e aqui embaixo, nesta carne, neste mundo, tudo é imperfeito. Então, vence a frase que nós não somos seres senão sobrenaturais. Viemos da eternidade, e é por isto que nós não admitimos a ideia de morrer, porque na verdade eu sou tão imortal como Deus. Se Jesus, que era Deus em carne humana, semelhante a mim, não tivesse rendido o espírito e saído daquele corpo, ele estava na cruz até hoje, porque aquele que estava lá dentro era imortal. E eu tenho certeza que você e eu, nós não entendemos e não aceitamos morrer. Não aceitamos, porque na verdade somos seres que fomos criados para termos vida eterna. Não fomos criados para morrer. E aí eu paro para lembrar o que Paulo disse, dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Ou seja, nossa vida é esta: eu vim da eternidade, um ser invisível, imortal, sobrenatural, que estou tendo cada dia experiência com coisas naturais. Eu experimentei o dinheiro, eu experimentei todas as coisas, e aí uns experimentaram bebidas, outros drogas e outras coisas, mas nós somos seres espirituais que estas coisas não nos satisfazem. Então é uma coceira que você tem, que não adianta coçar no lugar errado, porque não vai matar a coceira, mas quando você encontra a fonte verdadeira, satisfaz a sua alma. E aí você tem uma coisa que é real, que é a certeza da imortalidade. A certeza da imortalidade não é a certeza que este corpo não vai morrer. Eu disse para você que você não é este corpo, que você mora neste corpo, mas que você não vai morrer, e que este corpo que você veio e habita nele, um dia desse ele fica velho. Irmão Hélio, um carro velho vai para onde? Para o ferro velho. E quando você fica velho e que as coisas não estão funcionando, aquele corpo vai para o cemitério. Mas me diga uma coisa: você sepultou seu pai. Você sepultou seu pai. Seu pai era aquele que você jogou lá no cemitério? Se foi, você era um ingrato.
Como é que você joga seu pai para os bichos comer? Como é que você joga seu pai para tomar sol e chuva e deixa ele lá? Não, você amava o ser que morava naquele corpo, mas você sabe que aquele corpo ficou velho e que ele precisava trocar de corpo. Então, quando este corpo terrestre for desfeito, temos de Deus um celeste, um eterno, feitos não por mão, mas por Deus. Posso ouvir seu amém? Então nós não morremos, nós trocamos de habitação. E é interessante, porque às vezes eu já ouvi hinos que dizem que nós seremos igual aos anjos. Não, nós nunca seremos igual aos anjos. Eu vou só dar uma experiência para contar para vocês. O William Branham, ele teve uma experiência de ir além da cortina do tempo antes de deixar esta vida. Ele saiu do corpo, estando na sua cama, com a mão inclinada na cabeça ali, recostado. Ele deixa o corpo. E tem uma coisa, viu? Não é uma viagem que você faz assim, foi embora. Não, ele disse que o lugar era tão perto que era menos de 7 metros de onde estava o corpo. Era um piscar de olhos. Era tão próximo que ele estava lá, na cama deitado, e quando ele viu, ele estava em outro lugar. E naquele lugar ele olhava e via seu corpo deitado na cama. Ele olhou para a sua mão e disse, interessante, lá embaixo a minha mão estava parecendo que o lugarzinho que começa a ficar velho depressa é a mão. Começa a ficar com a pele fina, enrugada, e não é mais aquela mão jovem. Disse, a primeira coisa que eu vi é que a minha mão estava de uma mão de um jovem. Veja só, e quando ele encontrou, preste bem atenção, aqueles que estavam lá do outro lado, eles estavam no lugar onde não envelheciam, onde não choravam, onde não comiam, onde não dormiam, e eles estavam vivendo num corpo semelhante aos dos anjos. Mas sabe o que é que o irmão Branham disse que eles disseram para eles? Nós estamos ansiosos para ver os últimos lá na terra entrarem. Mas escuta, eles não estavam felizes de estar num lugar que não comiam, não bebiam, não dormiam, não morriam, não tinham tristeza, não tinham dores. Ele disse, não, nós queremos voltar para a terra. Veja só, por que queremos voltar para a terra? Porque nós não fomos feitos para ser anjos. E quando entramos num corpo transitório, que é um corpo celeste, semelhante aos dos anjos, nós temos pressa de voltar para a nossa habitação, porque Deus nos fez para, eu não sei se é para você, mas é para mim, para sermos reis e governadores desta terra. Nossa felicidade não é no céu, sendo semelhante a anjos. Nossa felicidade é estar aqui. Portanto, quem pensa que o novo céu e a nova terra é um lugar de gente preguiçosa, está enganado. É um lugar de quem gosta de trabalho, porque Deus nos colocou aqui para administrar. Agora eu espero que Ele te dê, e dê a mim, e dê a cada um de nós, a capacidade e a inteligência para administrar bem as coisas. Eu queria perguntar, tem alguém aqui que gostaria de ter a inteligência de Cristo? Qual é a inteligência de Cristo? É que tudo aquilo que eu for fazer, eu seja tão capacitado, tão apto, que tudo que eu fizer vai dar certo. Posso ouvir seu amém ou não? Então eu não posso ser ter uma mente de Cristo se eu não sou um bom marido. Porque eu estou neste corpo para ter uma experiência com coisas naturais, e uma das coisas naturais é ser casado. E como casado aqui nesta terra, porque na outra nós não vamos ter, Jesus disse que nós não teremos um casamento lá, teremos pessoas com quem relacionamos aqui e que estarão ao nosso redor e que alguma coisa nos juntará. Irmã Angélica, Mário da Cruz do outro lado, não vai ser seu parceiro para uma vida sexual, porque a senhora voltou para 18 anos e ele voltou para 18 anos. Mas vão ser companheiros que viveram aqui na terra junto, que formaram uma família e que têm uma afinidade um com o outro, sabe, participam da alegria e da vitória de viverem eternamente juntos. Posso ouvir seu amém? Esta é a vida. Isto é o que nós seremos do outro lado. Então, teremos um outro corpo. Não é um corpo de anjos, que vamos ser igual a eles,
nós vamos ter a mistura daquilo que Paulo disse, carta aos Coríntios 15, de corpos celestes, corpo terrestres, é este que nós estamos tendo, e que temporariamente, muito pouco tempo, habitaremos num corpo semelhante ao dos anjos, até que se complete o número dos irmãos e o propósito de Deus esteja estabelecido, e aquele último que está no livro da vida do Cordeiro. Isso não é para qualquer um, isso é uma questão de predestinação, de visão antecipada de Deus, que viu você antes que você existisse, amou você antes de você existir, e chamou você antes de você existir, e justificou você antes de você existir, e santificou você antes de você existir, e glorificou você antes de você existir. Nada vai ser por arranjo. É tão perfeita a programação de Deus. Então Ele nos viu, nos amou, nos chamou. Eu vou voltar para isso daqui um pouquinho. Por um propósito. Só tem um propósito pelo qual viemos aqui. É que tudo aquilo que você possa fazer, você possa ser a perfeita imagem do Deus invisível. Portanto, lutamos hoje para alcançarmos aquele que é o propósito. Eu gosto daquela historiazinha, daquele garoto que chegou num certo museu e encontrou um espelho velho. E aquele espelho tinha uma mancha numa certa altura, que ia refletir o seu rosto. O tempo havia corroído o espelho, e ele só conseguia ver no espelho, o corpo sem a cabeça. Vocês já ouviram essa história? Não? Só conseguia ver o seu corpo, não conseguia ver o seu rosto. E ele, irritado, disse: eu não gosto desse espelho, ele não me mostra a minha face. Ele disse: este espelho foi projetado para ser assim, para que você visse apenas a parte do seu corpo, mas a sua cabeça não. Por quê? Porque a cabeça será daquele que está do outro lado. Então do outro lado aparece um ser e bota a sua face lá, e o corpo é seu, mas a cabeça é dele. E quando você olha, você não olha a si, você olha a quem está do outro lado, a quem te representa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus fosse olhar para você e para mim, e eu olho para mim, para o meu corpo, eu só vejo coisas negativas. Mas quando eu olho na face do rosto, eu vejo a face de Jesus Cristo. Ei, ali no meu lugar, você está me entendendo? Então eu não estou me vendo mais no espelho, eu estou vendo um corpo no qual eu vivo. Mas a hora que eu olho fixamente no espelho, eu vejo algo que é perfeito. Eu gosto de pensar nisto, porque o profeta disse que Deus nunca viu você, e nem seria capaz de te ver, porque você e eu somos imundos. Diga aí, imundos, imundos. Imagine as coisas que já passou pela sua boca, pela sua cabeça, e as coisas que você já praticou, são atitudes imundas, e Deus não era capaz de olhar para você, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que os céus são imundos diante do Senhor. Imagine nós. Então, para fazer esta obra ser perfeita, e o profeta disse, então ele não olha você, ele olha o sacrifício que ele fez por você. Hoje, dá vontade de pregar, viu? Hoje ele para de pé. Ei, aquele que veio tomar a forma humana, que veio aqui para vencer em meu lugar, ele para diante do grande ser Espírito. E o grande ser Espírito diz: o que é que você está fazendo? Eu estou representando o Leonardo. O que é que você está fazendo? Representando o Leonardo. Mas escuta, o Leonardo é um ser imperfeito, e se Deus não olhasse para Cristo, ele simplesmente acabava com o Leonardo e nunca ouviria nenhuma palavra que saísse da boca dele. Mas acontece que ele não está lá. Que coisa boa. Jesus não se apresenta diante de Deus como representando a si próprio. Ele veio aqui para representar pecadores, e lá no céu hoje ele está lá como representante de um povo que ele comprou, que ele morreu, que ele deu a vida para poder que você tivesse vida eterna. Este é o nosso Deus, este é o propósito. Como é que você pode dizer por que eu estou aqui? Eu estou aqui para cumprir um propósito.
Eu estou aqui como um ser espiritual para viver todas as experiências naturais que os seres naturais vivem e chegar a uma conclusão: nada delas me satisfaz. Só tem uma coisa que mata a minha sede. Então, quando Deus olha e vê você nesta condição, Ele não olha você, porque há alguma coisa que levou você a isto. E isto é, você, sem perceber, está sendo chamado de volta para a eternidade, mas agora mudado. Você veio, entrou neste corpo, tem uma experiência com coisas naturais, se decepciona com este mundo, se enjoa deste mundo, se cansa às vezes até de você mesmo, mas você olha e diz: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para cumprir um propósito, e agora eu estou passando e já estou voltando. Eu já estou com 60 e tanto, eu já estou pegando o caminho de volta, eu já estou sendo levado de volta, e cada dia que passa, disse Paulo, o meu corpo clama pela minha habitação que é do céu. E eu estou com vontade de vencer as coisas que para trás ficam. E eu olho para o meu passado e digo: eu não quero. Mas eu olho para o meu futuro e digo: isto é o que eu quero. Eu não quero voltar para a bebida. Nunca bebi na minha vida, mas eu não me arrependo de não ter bebido. Nunca fumei, nunca fui viciado. Eu já botei cigarro na boca junto com um menino na beira de um rio, botei um cigarro na boca lá, mas aquilo não foi nem fumar. Sabe que eu vivi assim, e eu não me arrependo das coisas que ficaram. Agora, na minha vida cometi muitos enganos. E você? Tem saudade deles? Não? Ou deixou eles para trás? Eu acho que a coisa é exatamente esta: você vai vencendo por etapa. Paulo disse: eu estou certo, eu também estou certo, que Ele me chamou, e Ele começou uma boa obra, e Ele vai me levando cada dia a viver uma vida de aproximação, e eu quero terminar como Ele, para chegar diante dEle e dizer: cumpri na terra o teu propósito. Sabe como Cristo, ser humano como eu e você, terminou aqui na terra? Disse: Pai, está consumado. Passei, estive aqui, fiz o que me foi mandado fazer, e agora posso voltar. Aleluia. E assim, o que nós estamos fazendo aqui, nós não viemos aqui para ser igrejeiros, nós viemos aqui cumprir um propósito hoje à noite. Eu vim aqui para adorar o Criador, eu vim aqui adorar ao meu Salvador, eu vim aqui para levantar minha mão e dizer: obrigado, Senhor. Porque todos os dias o diabo vai lá no céu para dizer que você é um pecador, que você falhou. Você viu lá o Jairo, estava nervoso ontem. É mesmo. O Jairo estava nervoso? Estava. Mas você sabe o que eu fiz pelo Jairo? Então nós temos às vezes a capacidade de darmos muito valor ao que este corpo fez e darmos menos valor ao que Jesus fez. Sabe como é que Jesus se tampa a boca do diabo todo dia? Não é pelo que você faz, mas é pelo que ele fez por você. Ora, por que eu vou dar valor nas minhas falhas? Eu preciso aqui tomar a Bíblia, e como disse Paulo, eu cada dia deixo para trás as coisas que devem ficar para trás, e eu estou avançando para aquilo que está diante de mim. Eu não quero viver do meu passado. Você quer viver do seu? Passado é coisa de museu. Passado não serve, nem passado ruim, nem o passado bom. Profeta Ezequiel, usado por Deus, disse exatamente isto: que um homem sendo justo, eu até preciso parar aqui, porque Deus falou: sabe o que é justiça humana? Sabe o que é justiça humana? Era uma mulher nos dias da sua menstruação, que não usava absorvente como nós temos hoje, usava um pedaço de pano. E aquilo ia enchendo, ia ficando vencido. E aquilo era chamado de trapo de imundície. Sabe o que é a vida moral de um ser humano, a melhor que possa ter? Um trapo de imundície, diante de um Deus santo. Então ele não estou preocupado com o meu passado. Então a Bíblia diz: aquele homem que é justo, ele viveu a vida toda justa, mas lá no final ele tornou-se um ladrão. O que ele vai acontecer com ele? Valeu o tempo de justiça, ou agora ele é condenado pelo que ele fez no final? Então o passado
não é interessante. Nem o passado de uma prostituta, de um ladrão que se arrepende, Deus não vai olhar o passado. O passado de um ladrão ele joga fora, e o passado de um homem que se considera justo e errou, ele joga fora. O que é que ele está olhando? Olhando o seu presente. E o que é que seu presente está fazendo? Ou ele te puxa para trás para você viver a vida suja, ou ele te empurra para frente para as coisas que estão prometidas para você. Você é que decide. Eu estou aqui por um chamado do alto. Eu estou aqui porque algo me chama para voltar para minha casa. Eu estou aqui por uma vida que eu experimentei com Deus. Vou parar. Por que eu disse que eu experimentei com Deus? Porque no início eu disse para você que todo homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus já viveu diante da presença do Senhor. Sabe por que você tem sede pela presença de Deus? Porque você esteve lá. Sabe por que tem pessoas que nunca tiveram sede pela presença do Senhor? Porque nunca tiveram na presença do Senhor. Sabe por que quando terminar essa semana aqui eu vou voltar para João Pessoa? Porque eu vim de João Pessoa. Mas você que não veio de João Pessoa, não vai para João Pessoa. Se você não esteve lá, você não vai para lá. Mas se você veio de Deus, passou por esta terra, você sabe que você está voltando para Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei se eu posso ouvir seu amém, mas alguém aqui já sentiu a presença de Deus? Você tem sede por esta presença? Você quer viver nesta presença? É melhor do que dinheiro, é melhor do que bebida, é melhor do que sexo, é melhor do que carnaval, é melhor do que futebol, é melhor do que todas as coisas, é melhor do que fama. Ei, a presença de Deus é maravilhosíssima. Ela faz bem para a alma, ela alimenta você, ela identifica você. É verdade, diga amém. Agora, eu gosto de ser coerente. Eu gosto de ser coerente. A presença de Deus é maravilhosa. E por que um homem que viveu na presença de Deus, quando entrou em carne, ele foi atraído por uma outra ser? Por que ele fracassou? A pergunta que vai assim: será que a presença de Deus não é suficiente? Não foi suficiente para manter Adão e a Eva no lugar certo? É a mera curiosidade de mexer aonde não é permitido. E aí, quando mexe, deixa eu falar, eu gosto disso. E ele diz: eita, não deu certo não. Pode perguntar, a maior parte, a pessoa vive de fantasia, de mentira. Mas eu já ouvi depoimentos de muitas moças que perderam a virgindade antes do casamento. E disseram: não sei por que eu fiz aquilo. Me arrependo terrivelmente. A consciência não deixa descansar. Mas foi tão interessante? Não, não foi nada interessante. Senão você teria continuado sem nenhuma dor. Mas você veja que mesmo assim a pessoa fez e se arrependeu e disse: eu não gostaria de ter vivido isto. Se eu pudesse dar uma marcha ré e começar de novo, eu não faria aquilo. Mas fez. Mas se arrependeu. Por quê? Porque não foi bom. Se fosse bom, teria continuado. Então é assim. Por que a pessoa fuma escondido? Porque não é bom. Por que ele usa a droga no princípio, sem ser de maneira oficial? Hoje nós estamos vivendo numa perversão geral. Por que as pessoas roubam? Sabe? Daqui um pouquinho ele entende que não é bom. Porque existe alguma coisa melhor. Mas eu quero só lembrar para você que mesmo estando e tendo vivido na presença de Deus, todos caíram e ficaram destituídos desta presença. Mas isto não anulou uma semente que estava dentro de você. E um desejo de voltar. E um desejo de cumprir um propósito de Deus na vida. Eu quero falar aqui, talvez possa até escandalizar, mas é verdade. Mesmo os nossos erros glorificam a Deus.
Você acha, não vai glorificar. Glorifica porque Deus não olha o seu erro, Deus olha o seu arrependimento. Você fracassou, mas você se arrependeu. E ele disse, agora eu vou ser glorificado, porque você é um pecador, confesso, e eu sou com muito prazer teu Salvador também. Portanto, ninguém é pressionado a viver para Deus. Você toma a decisão, porque há uma voz que te chama. Eu não quero dizer que a voz chamou teu corpo, porque muita gente está enganado. A voz de Deus nunca chamou teu corpo. Deus nunca chamou teu corpo. Deus chamou o homem que mora dentro desse corpo. Esse corpo teu e meu não vale nada. Deus não vai aproveitar. É por isso que Paulo disse, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Você, este corpo não vai, a não ser que Deus pegue ele e mude completamente. Como disse Paulo, que na vida do Senhor, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas você não vai nesse corpo. Posso ouvir seu amém ou não? Não é este homem, porque senão este corpo que é o pecado, entrando do outro lado, corromperia os céus. E a Bíblia diz, não haverá nada lá que possa levar imundície para lá. Nós estamos de volta. Eu não sei se você está me entendendo, mas nós estamos de volta. Deus está nos chamando, é para voltar. Deus não está nos chamando para ser religiosos. Deus está nos chamando para sermos reconhecedores daquilo que Ele fez por nós. Ele nos pegou caído e nos levantou. Para que Deus nos levantou? Para que Deus nos chamou? Para sermos alguém, hein? E levantarmos a cabeça e dizer, eu não sou como os demais. Eu não fumo, não bebo, não roubo. Eu dizimo, eu sou da igreja. Isto é ser publicano, hipócrita. Isto não justifica, mas aquele que se humilha e entende que o propósito da sua vida é, eu caí. Tem alguém aqui que quer dizer, eu caí? Mas eu não estou caído, Ele levantou. Ele veio aqui, foi para levantar caído. Tem alguém que sente que Ele levantou sua vida? Que Ele te tirou do pecado, que Ele te deu uma oportunidade, que Ele te justificou, que Ele está trabalhando para levar você à perfeição. A perfeição não é para ser igrejeiro, é para ser perfeito. Se tiver alguém aí, levante, bata palmas, grite, dê uma aleluia, dê louvores a esse Deus. Gente, eu estou aqui para ler uma escritura, mas me dá vontade. Eu li a carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado, pode sentar. Eu estou esquentando o motor para começar a pregar. Daqui para meia-noite eu começo a pregar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Eu li a carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo dizendo assim àquela igreja, eu dou graças a Deus pela vossa firmeza, e todas as vezes que me lembro de vós, como foi que começou, ele disse, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até o presente. Como é que começou o primeiro dia da carta aos Filipenses? Quem se lembra? Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária, ele dorme à noite e tem um sonho, uma visão, com um homem vestido tipicamente como alguém da Macedônia. E aquele homem disse, ei, passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo disse, entendi que Deus estava me chamando para ir à Macedônia. E ele então viaja com Silas e vai para a Macedônia. E entra na primeira cidade, que é Filipos. É por isso que eu estou lendo a carta aos Filipenses. Entrou em Filipos. E quando ele entrou em Filipos, ele expulsou um demônio de uma moça e foi parar na cadeia. Foi assim? O primeiro dia do início do evangelho em Filipos foi cadeia. E Paulo foi para lá. E Paulo, eu gosto disso. E Paulo estava tão tranquilo, porque quando ele foi preso, ele disse, eu mexi com a caixa de marimbondo. Eu mexi com o inferno. Eu expulsei um demônio. Eu assanhei, eu cutuquei o diabo. Ele disse, agora as portas estão abertas para esta cidade. Às vezes nós não queremos isso, mas é assim que as coisas acontecem. E ele simplesmente estava
tão feliz e tão alegre, porque aquilo mexeu com o inferno e que trouxe para ele um açoite, uma prisão e alguns espancamentos, e ele estava lá reclamando da vida. Diz: para que eu nasci? Eu era de Tarso, eu era filho de um homem rico, eu era alto comerciante, eu fazia tendas, eu era um construtor, eu era um homem que vivia muito bem, eu era amigo do sacerdote, eu era amigo das pessoas mais importantes, e agora eu estou na cadeia. Ele está doido. E ao invés de reclamar a vida e perguntar por que eu estou passando por isso, ele estava cantando. Ele estava cantando, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ele, quando começou a cantar e a louvar a Deus, ele sabia: vai haver algo sobrenatural que vai acontecer. Não havia reclamação, havia louvores. E quando você entende que mesmo passando pelos desafios e mesmo sofrendo dores, você está diante de uma porta que vai se abrir. Eu estou gritando isso. Eu gritei isso aqui ontem à noite: há uma porta que vai se abrir. Não importa se vai doer, mas vai se abrir. Não importa se você vai sentir dor, mas Deus vai ser glorificado e algo vai acontecer. Posso ouvir teu amém? Nós não queremos. Enquanto ele cantava, aconteceu algo sobrenatural. Eu falei ontem que enquanto eles cantavam, acho que eles estavam cantando assim, bem baixinho, para ninguém ouvir, para não incomodar ninguém. E ele queria lá saber se alguém estava incomodado, se alguém estava perturbado. Não, ele estava louvando a Deus em alta voz. As pessoas têm vergonha até de louvar a Deus dentro da igreja. Eu não sei, eu vi o Jean pregando lá em João Pessoa hoje, falando. É engraçado, eu não sei se é o telão, eu não sei se é a câmera, eu não sei se é a internet, e as pessoas são chamadas para cantar e fazem. Engraçado, hein? É chamado para glorificar. Para que dar gritos? Eu falei há poucos dias: porque você não vai para o céu. Porque lá no céu existem milhões e milhões e milhares de milhares, que quando chegarem lá, a primeira coisa que vão gritar é aleluia. A minha Bíblia diz, Apocalipse capítulo 19, e gritaram em alta voz. Esta foi fraca. Você não teve gente que não teve coragem de abrir a boca. É porque você não vai para lá, porque quem vai para lá vai entrar, vai entrar pelas portas da cidade, vai entrar como vencedor, vai entrar por quem passou pelo vale da sombra da morte, por quem veio do pecado, por quem veio da imundícia e agora está de volta na casa do Pai. E ele está entrando, ele vai entrando, ele não vai chegar lá morto, não. Ele vai chegar com um grito. Ei, alguém gritou para você ter vida, você vai gritar de alegria ao entrar do outro lado. E gritaram todos, aleluia! É verdade, é verdade. Eles gritaram em alta voz. Eles estavam de volta. Eles estavam celebrando a sua chegada e enaltecendo aquele que deu a oportunidade de você voltar. Você não voltaria se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse permanecido diante de Deus todos os seus dias. E ele estava lá intercedendo por você. Eu gosto disso, gente. Eu gosto disso porque muita gente fala as coisas sem entender. Quando você diz o sangue de Jesus me proteja, você não está falando da química do sangue de Jesus que secou há 2000 anos lá no Calvário. Você está falando da vida que estava no sangue. O Espírito Santo hoje, o Espírito Santo hoje clamando no seu lugar, intercedendo por você, protegendo a sua vida. E eu vou dizer, você não sabe nem orar e nem pedir, mas ele pega e coloca diante de Deus as suas orações. Eu ouço o teu amém. O dia que você ouvir falar o sangue de Jesus, você disse: não é a química, mas é a vida que estava lá. Tem uma vida. Se fosse o César, Deus nem olhava para ele. Mas quando aparece aquela vida,
Então tudo quanto pedirdes em nome do César, você recebe. Não, tudo que você pede em nome de Jesus, não pede você, mas Jesus pede por você. Abra sua boca, entenda o que é orar. Orar é crer, é desta maneira. É você, não é Deus falando através da sua boca. Portanto, eu quero dizer, deixe de fazer orações decoradas, porque Deus não ouve nenhuma delas. Mas quando você rasga a alma e vem lá de dentro um clamor, não é você orando, é o Espírito Santo. Eu costumo dizer que toda verdadeira oração, ela nasce no coração de Deus, e vem uma inspiração sobre a sua mente, e entra e sai pela tua boca. E quando sai pela tua boca, não é você pedindo, é o Espírito Santo orando através da sua boca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a razão. Deixa eu ler agora uma escritura. Vamos aí, se você quiser abrir sua Bíblia, nós vamos complementando. Eu não estou aqui para reclamar a vida, eu estou aqui para agradecer as oportunidades. E lamento muito as vezes que fracassei, porque o meu fracasso não é meu fim. Eu gosto disso. Eu não tenho jeito nem de ler, eu não gosto de ficar aqui dizendo, eu não vou dizer para você, não, porque eu fracassei. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem um programa. Israel errou no deserto, e é tão engraçado, que o profeta diz que quando Balaque chamou Balaão para fazer uma profecia para amaldiçoar Israel, e que Balaão foi para amaldiçoar, e quando chegou a hora de amaldiçoar, Deus abriu a boca de Balaão e disse, sabe de uma coisa, eu não vejo nenhum defeito em Israel. Este Deus parece que está no inglês crazy, está doido, não é possível que ele vai acreditar numa coisa dessa. O próprio irmão Branham disse, e a retaguarda de Israel era carnal, e Deus sabia, e o diabo disse, agora eu vou pegar os carnais e vou fazer Deus destruí-los. E Deus falou, eu não estou vendo nenhum. Deus fez Balaão abrir a boca, e ao invés de amaldiçoar, dizer, eu não vejo nenhuma falha em Israel. E o próprio Balaão vira para Balaque e diz, eu não posso abençoar uma coisa, amaldiçoar uma coisa que está abençoada. Eu vim de Deus para voltar para Deus. Eu vim de Deus com o nome escrito lá. Eu não posso contar com a maldição. Eu conto. É alguém para gritar, grita. Eu conto com a bênção de Deus. Você olha e vê falha. Deus disse, eu não estou vendo. Você está vendo aqui o corpo, ele está vendo para cima. Ele está vendo quem te representa lá do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, nosso Salvador. Tem alguém que ama a Bíblia aí, que ama a palavra de Deus aí? Agora, isto não te dá direito de pecar. Isto te faz ser mais agradecido. Mas eu vou voltar aqui. Eu tenho que ir lá e voltar. E o Paulo glorificou e exaltou a Deus. Eu não estou pregando aqui com anotação não, viu gente? Eu estou pregando aqui porque eu ia para frente e Deus disse 2 vezes, volta lá em Filipos. Porque quando Paulo glorificou e exaltou a Deus e sabia que alguma coisa ia acontecer, eu gosto disso. E o terremoto veio e sacudiu a cadeia, e abriram as portas, e o carcereiro quer se suicidar. Paulo grita, não faça tal coisa. Nós estamos todos aqui. E agora aquele homem foi chamado a atenção e disse assim, senhores, o que posso fazer para ser salvo? Veja que um comportamento muda a cabeça de quem está ao seu lado.
Quando você tem uma vida, mesmo no seu sofrimento, agradecendo a Deus, você pode pensar que não, mas alguém está te observando. E numa destas horas aí, os alicerces do inferno serão abalados, ei? E alguém vai crer através do seu testemunho. Veja a pergunta. Eu gosto do irmão Branham que ele disse: veja a pergunta do carcereiro: o que posso fazer, o que devo fazer para ser salvo? Ele disse: se fosse hoje, nós diríamos: deixe de fumar, deixe de beber, deixe de vestir essa roupa, deixe de usar viver desse jeito. Essa seria a nossa resposta. Mas Paulo não respondeu assim. A pergunta foi: o que eu devo fazer para ser salvo? Não é o que eu devo deixar de fazer para ser salvo. Não é o que eu devo deixar de fazer, é o que eu devo fazer. E Paulo virou e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Agora nós complicamos a vida das pessoas. E nós somos muito santos, e aí queremos e temos muito zelo, e temos que dar todas as normas para poder você ser salvo. E não é assim. Não foi assim, respondeu. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Há poucos dias um rapaz me perguntou: pastor, aqui em Brasília, na viagem passada, me ligou de Goiânia, é filho de um diácono de uma igreja da Mensagem lá de Goiânia. E ele me ligou: pastor, eu acho que eu fui criado de uma maneira muito rígida, meus pais exigiram muito de mim, eu tinha vontade de fazer muitas coisas, mas eu não fiz aquilo porque meus pais proibiram, porque a igreja proibia. E eu deixei o rapaz falar à vontade. Depois que ele falou bem muito dos seus desejos, eu disse: quer dizer que você não fez porque a igreja te proibiu? Disse: foi. Eu queria saber do senhor como é que eu deveria fazer. Eu disse: simples demais. Você tem caráter? Tem personalidade? Disse: tenho. Então você deixou de fazer porque a igreja te proibiu. E você queria fazer porque você estava com vontade de fazer, ou porque você viu os seus amigos fazendo? Ou porque você entrou na internet e viu o que a sociedade está praticando, e você queria viver conforme a internet? Você me mostra que você não tem personalidade. O que você realmente quer? Hoje você está me perguntando porque você está tendo uma oportunidade, vai ser pai. Eu digo: aquelas coisas que você desejou fazer, você gostaria que seus filhos fizessem? Ele disse: não. Ué, então a igreja foi uma bênção para você. A igreja te levou a viver uma vida correta. Você não quer fazer o que a sociedade está fazendo, porque a sociedade está levando as pessoas a viver uma vida suja. Você está me dizendo que você tem personalidade, que agora você estava revoltado com a igreja, mas agora não está. Ele deu uma risada tão grande no telefone e disse: é assim que eu queria ouvir mesmo. Pois é. Então o que é que a gente precisa dizer para as pessoas? O que é que você quer? Eu fui batizar um homem estranho, irmão Firmino, barbudo, chapéu na cabeça. Quem conhecer a vida pregressa do Firmino cai duro no chão. Você não pode nem imaginar. Porque todo mundo veio falar do irmão Firmino, mas eu sei, porque ele veio a mim e ele me confessou sua vida. Eu sei muito bem. E ele falava para mim: César, você não sabe nada do que é este mundo, não. Eu estou vindo dele. Eu sei o que é isto aí fora. Então, sabe o que é? Aí o irmão Francisco chegou para mim no escritório e disse: pastor, tem um homem lá, um barbudo com um chapéu na cabeça, um homem tão esquisito, e ele disse que veio para se batizar. E não tem jeito de crente não, o senhor pode até batizar ele, mas vai ser a última vez que ele vem aqui nesta igreja. Eu disse: manda ele falar comigo. Foi assim mesmo. E ele entrou no escritório, barbudo, feio, desajeitado, com aquelas calças frouxas dele. Entrou lá, eu disse: muito bem, pois não, senhor. Ele disse: eu quero me batizar. Eu disse: por que o senhor quer me batizar? Porque eu quero servir a Deus. Eu disse: vai batizar o homem.
Eu só escutei isso, eu só quero saber o que você quer fazer. O que o carcereiro queria? Ser salvo? Então Paulo disse, vá lá e se batiza, porque a bênção não vai ser apenas para você, vai ser para você e sua família. Então é aquilo que você está querendo fazer. Sabe de uma coisa? Eu não sei se é assim com você, mas se for, tenha coragem de abrir a boca e dizer, eu estou com vontade de servir a Deus melhor. O que Ele quer é isto. E você então sabe que aquilo que Ele começou, Ele vai. Podemos glorificar a Deus. Ei, Israel aprontou, mas eu queria perguntar, o programa de Deus era colocar e dar uma terra de promessa para o povo ou não é? Era? Faltou Deus com a sua palavra? Deixou Deus de cumprir seu propósito? Você pode tropeçar e cair, Ele está ali sempre para te levantar. E aquilo que Ele programou para a sua vida, não existe capeta no inferno, nenhum demônio que possa impedir que Ele cumpra em você o que Ele prometeu. Há alguém para dizer amém aí? Há poucos dias agora teve um rapaz, ele saiu do presídio, ele era drogado, ele era cheio com drogas e coisa e tal, e ele veio para a igreja e se batizou. Daqui um pouco ele passou e achou que a igreja não estava boa. Não, acho que uma coisa, coisas da mente, eu não gostei, sabe, eu não sei com o irmão lá, não sei o que foi. Aí voltou para o mundo, aí voltou para o mundão, e daqui um pouco, um problema, outro problema, e o mundo não perdoa, e nem Deus anula seu programa. Daqui um pouco, ele achou que a vida na igreja, junto com os irmãos, não estava bem. Ele acertou a traseira de um caminhão, numa moto. E se arrebentou todo. Será que é assim? E o camarada passou, agora tem 1 ano em cima de uma cama, com as 2 pernas quebradas, todo aleijado, todo arrebentado. Agora ele parou e disse, eu me lembrei daquela palavra do profeta, que diz que tinha uma ovelha, que Deus estava e gostava tanto dela, mas ela não queria andar perto do pastor, ela era uma ovelha rebelde. Então aquele pastor quebrou a perna da ovelha, e a ovelha com a perna quebrada, o pastor colocou ela nas costas, e agora onde o pastor vai, ela vai junto, sabe? Porque ela aprendeu a amar o pastor. Disse, eu sou esta ovelha quebrada. Será que Deus precisa quebrar a gente e botar em cima de uma cama para entender que Ele quer o melhor para nós? Mas se Ele precisar de fazer, Ele vai fazer. Vocês me ouviram? Você não gostou disso, né? Então não deixe, não fique longe dele e nem queira fazer as coisas da sua maneira. Eu vou dizer uma coisa para você, você ia sofrer muito menos se você desse ouvido. Ouve a voz do bom pastor. Hein? É bom servir ao Senhor. Israel não teria padecido nada se tivesse obedecido, mas quando quiseram ser rebeldes, ele deixou que as coisas acontecessem. E às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não quisemos fazer da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Posso agora seguir em frente e ler com você. Abra a sua Bíblia em Romanos 8 aí. Eu vou terminar para nós irmos para a ceia. Glória a Deus. Então, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem, não atrapalham não, contribuem. Você achou não, mas não foi bom não, Deus me abandonou na hora difícil. Coitado de você, se Ele não tivesse te carregado, você teria ficado lá. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui hoje à noite com toda a segurança. O diabo já planejou matar e acabar com você muitas vezes, mas nós podemos levantar a mão e dizer, mas ainda estou aqui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Existe um decreto assinado.
Eu vim de Deus, está assinado um decreto, o dia, a hora, o minuto que eu vou voltar para lá. A gente não entende. A gente não entende. Eu penso, se você me perguntar honestamente, eu não entendo. Talvez o irmão Isaac, mais inteligente do que eu, foi para a universidade, se formou, advogado, etc, etc. A irmã Amanda, advogada. Esse povo inteligente assim sabe. Mas eu sou semi-analfabeto. Talvez o irmão Jário saiba. Professor. Me diga uma coisa, por que Deus levou o William Branham com 56 anos de idade? Tem alguém que saiba? Na plenitude da vida. Hein? Fazia ou faz uma falta danada, não faz, irmão Oliveira? Não estaríamos vivendo esse caos que nós estamos vivendo hoje. Mas ele fez. E a pergunta é, por que ele fez? Sabe por que ele fez? Porque ele quis fazer. E por que ele quis fazer? Porque ele tem um propósito. Sabe, se a gente não aprender, eu não sei se eu estou errado, irmão Abete, mas eu não tive pai. Meu pai foi embora e eu tinha 1 ano e 5 meses. Eu tive que aprender que a vida era dura. Eu tive que me dar um jeito de ralar. Eu não tive oportunidade nem de estudar. Eu tinha que decidir uma coisa ou outra, e eu parti para trabalhar porque a coisa era apertada. Sabe de uma coisa? Então a gente fica olhando assim, uns têm uma vida tão fácil e nunca sai de nada. Isso não é frase de efeito, não, é verdade. Tempos fáceis fazem homens fracos. Tempos difíceis, aquilo que te coloca para lutar, para batalhar, para correr atrás, sabe, para fazer alguma coisa, vai fazer de você ser forte. Mas quem vive na sombra, sabe, querendo um Deus protecionista, que não deixa acontecer nada, eu não vou enganar você não, porque Jesus não enganou. Jesus disse, prepare-se que no mundo você vai ter problemas, aflições, mas eu quero saber do teu ânimo. Se você tiver ânimo e coragem, você vai bater de frente de todos eles e diz, eu nasci e eu vim do céu com um decreto assinado, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer cada poder das trevas que se levantar. Eu fui chamado um decreto assinado. É engraçado. Sabe assim, os tempos difíceis, eu saí de Goiás com 25 anos de idade para ir para o Nordeste, com uma mulher e 4 filhos. Para ir para onde? Para onde? Eu pensei que fosse para a terra que mana leite e mel. A irmã Amanda é de lá também. O irmão João é de lá também. O irmão Oliveira disse que nasceu em Minas, mas filho de gato que nasce no forno não é biscoito, não. É gato mesmo. E tem muita gente aqui que... o irmão Jário, eu fui falar com ele ontem, disse, não, mas eu também sou filho de gato. Eu sou gatinho, eu sou do Maranhão, meu pai é de lá. E assim a vida, sabe? Para onde é que eu fui? Para o Nordeste. Porque eu fui para a terra que tinha a maior fartura no mundo. Não. E todo mundo disse, você está doido? Teve um pastor que olhou para mim outro dia e disse, mas você, coitado de você, foi para uma terra inóspita. Eu disse, eu para uma terra inóspita? Desde que eu cheguei no Nordeste, eu como filé. Disseram que eu ia comer rabo de calango e rato. Nunca comi rato, eu como filé de peixe, filé de frango, filé mignon que vai daqui do Goiás. Sai daqui para me acompanhar para o Nordeste. Não é bom demais, irmã Maria? Irmã Maria também é da terrinha seca aqui, olha aqui, irmão Raimundo. Rapaz, eu estou falando, estou em casa, como disse o irmão Branham. Eu agora estou sentindo em casa, viu? Mas é verdade, então você pensa que a vida é fácil? Não. E vou para o Nordeste. Nordeste, a terra mais católica, mais carola do mundo. A terra do Padre Cício, do Frei Damião. A terra daqueles carolas de lodo de pé de parede. Eu ia bater com quem? Aí fui para lá, tem as grandes denominações. E eu quero saber de grande denominação, se é Assembleia, se Batista. Eu quero fazer aquilo que é propósito de Deus na minha vida. Vamos para frente, vamos para frente. Eu estou aqui de volta, aqui neste centro-oeste. Mas estou dizendo para você, eu nunca corri de problema. Vamos enfrentar, nós vamos vencer, nós vamos virar o quadro e acabou. Existe um decreto, olha. Você pode ter certeza, o decreto está assinado.
Tem alguém que tem coragem de dizer: e eu não termino derrotado. Eu vou terminar como vencedor. Eu vou entrar na cidade pelas portas. Eu não vou entrar na janela. Eu não quero saber se a igreja me apoiou, se a igreja me deu dinheiro. Eu não quero saber de nada disso. Eu trabalhei, eu suei e eu fui em frente. Eu gastei do meu bolso. Sabe para quê? Para pregar evangelho para pobre lá de Catolé do Rocha, que não tinha o que comer. A semana passada eu senti aquilo como uma vindicação de Deus. Eu estava na igreja e eu tinha ido em Vitória de Santo Antão fazer a inauguração de um novo templo, no sábado. Quando chego domingo de manhã na igreja, eu olho para trás, tem um irmão assentado, uma família. A primeira família de conversos lá do Alto Sertão. Irmã Marlene, eu não tive coragem de falar. Mas eu nunca tinha visto na minha vida chegar numa casa. Até eu só brinquei de uma coisa que eu não tinha visto, que eu nunca tinha visto. Era cabrito andar por cima de cerca. Vocês já viram? Eu estava na casa do irmão sentado debaixo de uma árvore lá. Daqui um pouco o cabrito subiu na cerca e começou a arder. Eu disse: meu Deus do céu, eu estou vendo coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu só falei do que eu vi só aí. Eu não podia falar o resto, porque a família estava lá e eu estava falando do que eu tinha visto. Eu não tinha coragem de falar. Mas eu nunca vi um pai com, sei lá, com 8 ou 10 filhos. E eu estava na casa dele, chegou na hora do almoço. A mulher veio e trouxe uma batata doce num prato. Era a refeição oficial para cada filho. Uma batata doce e um copo de água que a maioria de vocês não teria coragem de tomar. Que era buscada no mesmo barreiro onde o cavalo, a vaca ia, tomava-se e fazia as suas necessidades. Vocês estão me entendendo? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi para lá que eu fui. Estou aqui. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu quero dizer para você, aquilo nunca me amedrontou. E eu estava debaixo de um pé de pau, não é num salão bonito desse aqui não. Debaixo de um pé de pau, pregando para 4 pessoas. Aqui eu tenho, sei lá quantas pessoas hoje à noite. Eu pregando para 4 pessoas debaixo de um pé de pau. Povo que não tinha o que comer. Eu estava lá atrás de dízimo do povo. Eu estava atrás de dinheiro. Não, eles não tinham para comer. Não tinham nada para comer. Eu vi de manhã uma batata doce no prato. E à noite, milho seco cozido com água. E disse: aquela era a janta. Mas eu fui. E vocês querem saber de uma coisa? Deus nunca me abandonou. E eu não estava tendo. Sabe, Deus me abriu. Eu sou um homem agradecido. Dá vontade de correr aqui, pular e gritar. Porque eu sei as providências de Deus para a minha vida. Eu sei que Ele nunca me abandonou. Será que tem alguém para dizer aí? Eu sei que Ele nunca me abandonou. Não importa se você não passou por isto, mas Ele nunca me abandonou. E hoje chegou aquele irmão naquele domingo passado lá na igreja. E eu disse: mas Deus do céu, não é possível. Parece que está tudo começando de novo. Aquele homem aqui, naquele culto extraordinário, naquele domingo de manhã, disse para mim: isto é uma vindicação. Eu estou começando de novo. Eu comecei lá e este homem veio aqui no final da vida dele apenas para dizer para mim: ei, eu estava com você lá no princípio, estou até hoje e vou até o final. Eu quero dizer a cada um de vocês aqui que Deus nunca nos abandonou. Deus nos trouxe até aqui e vai nos levar até o final. Agora, o que é interessante é, aquele homem que não tinha nada para comer, hoje vive bem. Deus deu casa, Deus deu carro, Deus deu condição de vida. Não é assim, irmão Francisco? E Deus deu. E eu quero dizer para você: não reclame do momento que você está vivendo. Confia no Senhor. Tem alguém para dizer: eu sei que eu vou terminar bem. E não importa se você passou por momentos difíceis aqui, Deus está lá. É a nossa parábola do filho pródigo, olhando na estrada, dizendo: ele está vindo, ele vai voltar. Ele vem de uma terra de peregrinação, de dores, é uma terra que ele teve até vontade de comer o que os humanos comeram, mas ele se lembrou que ele tem um pai, ele se lembrou que eu estou aqui esperando, ele se lembrou que o céu é um lugar maravilhoso. Posso ouvir seu amém?
Engraçado que o pai nunca lançou na cara do filho: não, você jogou fora o que eu te dei. Você perdeu o seu tempo. Disse: não, você contou uma história para o César e para o Jairo. Eu vou deixar um exemplo vivo, que quem faz e não sabe administrar, volta nessa situação. Mas eu não vou jogar na sua cara, não. Eu vou receber você de volta. Pode vir, eu te dou um anel, eu te dou uma veste, e eu faço uma festa para você. Ei, quantos vocês aqui já erraram na sua vida e esperam ser recebido no céu? Deus olhando dizendo assim: aqui você não entra. Ou você espera aquele de braços abertos, diga: aqui é tua casa, é teu lugar. Eu estava te esperando, eu sabia que você voltava. Aqui está o decreto assinado a teu favor, e acabou. Louvado seja Deus. Deixa eu tomar agora o verso para nós terminarmos, porque isso aqui é mais do que maravilhoso. Porque aos que dantes conheceu, dantes, ele te conheceu, não te conheceu neste corpo, irmão Jairo. Salmo 139 diz: e ainda quando era sem forma, eu não tinha corpo, eu não era essa carne que você está vendo. Ele escreveu no seu livro todas as coisas, e a cada dia ia se cumprindo. Então eu quero mais uma vez dizer: Deus não conhece você nesta tua carne. Deus conhece você antes de você estar nesta tua carne. Deus não te amou porque você estaria neste corpo com a carinha de santo e de religioso. Deus te amou porque antes da fundação do mundo Ele disse: eu gostei desse camarada. Eu gosto da escritura que diz que Ele amou Jacó e Esaú. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú antes que eles tivessem feito coisa alguma. Ele olhou e disse: aquele ali eu gosto. Sabe por que ele gostou do Jacó? Ele disse: não importa quantas vezes ele vai ser trapaceado e quantos problemas ele vai ter, mas ele é um lutador. Ele não vai aceitar. Se o sogro falar para ele que ele vai casar e enganar ele, ele vai lutar pela outra mulher também. Não acaba frouxo não, viu? Lucas, vamos lutar por uma morena, Lucas. Trabalhe mesmo, vamos embora. Vamos embora. Ele gostou do Jacó. O Jacó, eu gosto do Jacó, viu, gente? Eu gosto do Jacó, porque ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, dizendo: não importa se você nasceu primeiro, mas eu vou passar você para trás, eu vou levar vantagem. Eu quero saber que eu vou chegar lá. Você sabe quantos irmãos eu já passei para trás? O dia que meu pai ejaculou no ventre da minha mãe era mais de 2 bilhões. E eu disse: fica para trás, que eu vou chegar lá primeiro do que vocês. E cheguei lá e botei minha cabeça lá e disse: agora ninguém de vocês entra. Mas eu entrei porque eu nasci para ser mais do que vencedor. Porque Ele me viu. Ele colocou uma dinâmica dentro do coração de um eleito. Nada vai parar você vai adiante. É verdade. E o Jacó nunca deixou passar uma oportunidade em branco. Eu tenho gente que a hora eu fico com raiva, às vezes até de mim mesmo. Alguém fala: pastor, ora por mim. Eu estou no meio da rua. Tá bom, eu vou orar. Depois que eu disse: por que eu não orei? Então eu parei disso. Quando alguém me pergunta no meio da rua: vamos orar? Eu disse: agora, vamos aqui. Me agarro com ele no meio da rua, levanta a mão, se for para ajoelhar no chão. Para mim não muda nada. Eu quero saber que eu vou fazer aquilo que é minha vontade, aquilo que Deus colocou no meu caminho. Não deixa passar as oportunidades, não. Eu estou dizendo para você: não deixa passar as oportunidades, não. Tem alguém lá no seu serviço para você falar sobre a sua fé, o que Deus tem feito por você. Não deixa passar a oportunidade, não. Fale para o padeiro, fale para o leiteiro, fale para o vizinho, fale para o colega, fale para o amigo lá na escola. Fale de coisas boas. Por que eu tenho que perder tempo para falar do jogo do Brasil, do time de futebol? E por que eu não tenho coragem de falar das coisas boas que Deus faz? Não é ser enjoado, não. Se não aceitar Jesus, você vai para o inferno, viu? Você acaba nojento, enjoado. Meu avô era um homem muito mal, fez atrocidades na vida. E ele disse: eu tenho um ódio de crente. Ele não gostava de mim.
Eu não gosto do César. O César é orgulhoso. Ele chega aqui, ele gostava de um irmão que eu tive, que já partiu. Chegava lá, ele começava a falar em mulherada, em bebedeira, aí ele achava bom, que era da vida dele. O César não, o César é meio orgulhoso, chega aqui, não gosta de conversar sobre essas coisas. Mas sabe de uma coisa? Um dia ele disse, eu encontrei um amigo do César ali na rua, e ele me pegou e debulhou a Bíblia todinha na minha cabeça. Ele estava irritado com o homem, que o homem pegou ele assim de cima e embaixo. Brrr. Mas eu cheguei o momento, naquele momento de não compartilhar com as coisas dele, eu cheguei na casa dele, uma das últimas visitas que eu fui fazer para ele. Eu já estava no Nordeste. E quando eu entrei, as lágrimas correram. Ele disse, leia a Bíblia para mim. Sabe, chega um momento que você vai abrir a boca, não é para condenar ninguém, mas para falar daquilo que Deus fez por você. Glória a Deus! O dia que o Esaú deu vontade de comer a lentilha, ele disse, eu tenho, agora eu sou negociante. E eu vou falar para vocês, essa é a grande verdade. O irmão Branco disse, não brinque com o judeu que leva até o ouro do seu dente. O bicho é esperto. Foi assim que eles enriqueceram no mundo todo aonde chegaram. E todas as nações os odiavam, porque eles eram comerciantes natos, e são. E tem uma filosofia de vida que tem uma coisa, judeu detesta gente preguiçoso. E o Esaú chegou e disse, estou com fome. Disse, eu tenho, eu vendo. Quer? Eu tenho para te dar. Mas quanto custa a tua primogenitura? Você acha que ele perdeu tempo? Eu estou aqui por essas coisas. Eu estou aqui para ganhar a primogenitura. Eu quero saber quanto vai me custar. Não, o que você quer? Se você quiser, eu te dou. De graça não. Mas se você quiser, me venda. Eu vendo. Agora, me dá a tua primogenitura. O camarada já não tinha nada na vida mesmo. É daquele que não sabe fazer conta de nada. Disse, o que é que eu vou fazer com primogenitura? Eu só vou receber quando meu pai morrer. Estou precisando agora, estou com fome. Eu vendo. E trocou a primogenitura por uma coisa momentânea. E perdeu não só as coisas materiais, mas a bênção espiritual. Não deixe estas coisas acontecer na sua vida. Lute por coisas maiores. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Lute por coisas maiores, por coisas eternas, por coisas que vão ficar com você, com a sua família, com a sua posteridade. Porque a bênção da salvação não é apenas para você, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu. Hã? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou entendendo que eu não vim aqui apenas por vir. Deus quer você aonde você estiver. Ele te chamou por um propósito. Ele quer você numa repartição, Ele quer você lá nas fardas da polícia, Ele quer você no consultório, Ele quer você na construção civil, Ele quer você dentro da casa, Ele quer você no comércio, aonde você estiver, Ele quer você, Ele precisa de você lá, Ele colocou você aqui por um propósito. Você está aqui por uma razão, não é porque você apenas quer, porque Deus sabe o que está fazendo com nossas vidas. Aleluia! Deixa eu ver então a Bíblia. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. E predestinação não é apenas o fato da vida espiritual, mas é de tudo aquilo que vai lhe acontecer. Está dentro da visão antecipada de Deus. Vou terminar. Para quê? Escute só. Para quê? Para que eu vim? Para que eu estou aqui? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Para que Ele me quer aqui? Só para ser salvo? Ou para que aquilo que eu fizer, as pessoas possam olhar e dizer, mas a atitude e o comportamento deste parece com Jesus. Não importa onde você está, o que você estiver fazendo, faça de tal maneira que quem
alguém que te olhar vai dizer assim, mas olha, impressionante. Foi assim que aconteceu com os discípulos, lá na Antioquia, chamados de cristãos, porque a vida deles parecia com a vida de Cristo. Agora eu vou parar aqui, bem tranquilo. Você quer parecer-se com quem? Com a artista? Com o famoso? Hein? Com o milionário? Porque as pessoas estão buscando uma coisa para se compararem. Eles vivem na internet, sabe, sentindo-se diminuídos. Mas olha aquela artista ali, eu quero vestir, eu quero ter o cabelo. Eu não sou como ela, eu vou procurar a ser como ela. Escuta, e nunca são, porque na verdade aquilo tudo é falso. Ninguém coloca lá no Instagram comendo num boteco, comendo, sabe, ou se vestindo uma roupa. Não, coloca que estão no lugar mais chique, mais bonito, no carro mais glamouroso, e aquilo é a aparência. Mas Jesus não. Jesus coloca na cruz, na manjedoura, comendo com pecadores, sabe, misturando com pessoas simples, estendendo a mão para bêbados, para prostitutas. Sabe o que Ele quer? Que você seja igual a Ele. Não viva uma ilusão, não. Cristo não quer uma igreja de alguém que se colocou assim, porque qual foi o grande choque de Jesus com a religião do dia? Ele come com os pecadores. Ele é amigo dos pecadores. E ele chocou a cabeça de todo mundo, porque ele poderia ter começado o seu ministério lá no templo, poderia ter começado com os religiosos, foi começar com bêbados, foi para uma festa de casamento que estava todo mundo cheio de vinho. E todo mundo disse, está doido. E foi para a casa de Simão e deixou uma prostituta lavar o pé dele. Sabe de uma coisa? Aquilo era chocante. Sabe, vou dizer para você, William Branham uma vez pensou que era melhor do que uma prostituta. Assentada numa mesa com a maquiagem escorrendo, suada, e ele entrou e disse, Deus, por que o Senhor não varre uma coisa dessa da terra? Ela vai ser um mau exemplo para minhas filhas. Deus falou, vem cá, William Branham. Levou ele lá fora, abriu uma visão para ele, mostrou a vida dele. Olha você errando aqui, sujando aqui, sabe, vivendo uma vida suja. Sabe o que eu fiz por você? Mostrou para ele Cristo na cruz. Mostrou Cristo pegando o dedo, enfiando na sua ferida, molhando no sangue e escrevendo no livro da história da sua vida, perdoado. E jogando o livro no mar do esquecimento. Agora, Deus não quer que você seja igual à imagem do seu próprio filho. Nós não temos o direito de condenar ninguém. Posso ouvir seu amém ou não? Amém. Ele quer que você pareça com ele. Você não tem que participar das suas sujeiras, mas você precisa aprender que nós, aonde estivermos, em que lugar estivermos, nós precisamos estar ali para fazer uma coisa que o mundo não aprendeu, sermos a imagem de Deus. Ele é luz e quer que você brilhe. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A luz vai acender nas trevas. Amém! Parece-me que isso é interessante. Vamos terminar a leitura e eu vou terminar aqui para nós irmos para a ceia. Para a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que dantes predestinou, que a gente conheceu de maneira antecipada, chamou, eu gosto disso, chama dentro do campo de futebol, chama dentro da igreja. Eu tenho um irmão que congrega comigo que foi chamado dentro de um motel. Ligou sem querer o rádio e saiu num programa. E aquilo foi o suficiente. E a vida mudou. Não importa onde você estiver.
Pode ser aonde você estiver, dentro do campo de futebol, uma coisa bate dentro de você e diz, mas sabe, eu estava aqui, mas isso não fez bem. Vai para o baile, no outro dia está triste, vai para a bebedeira, diz, nunca mais eu quero beber, eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma enxaqueca, eu estou com uma coisa, e é uma voz te chamando, não é chamando sua carne, não, é chamando um homem interior que está aí dentro, Deus te chamando para ser conforme a imagem de seu filho. Amém? Glória a Deus. Hein? E aos que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esse justificou. Justificar, disse William Branham, é como se você nunca tivesse pecado. É Deus pegar seu passado e dizer assim, sabe de uma coisa? Eu nem me lembro que você fez isso. Você fez, você fez. Sabe, fica na sua mente ainda as coisas erradas que você fez, mas se você for na mente de Deus, você nunca encontrará aquele erro lá. Por que fica lá? Para você lembrar e não querer fazer de novo. Eu gosto de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, que disse que ele falhou 1000 vezes para inventar isso que nós temos hoje. Ele disse, você errou? Ele disse, não. Eu simplesmente tive uma experiência, porque eu fiz uma vez, não deu certo, outra não deu certo, outra não deu certo. Você estava errando? Não, eu estava tendo uma experiência para não fazer aquilo de novo, daquela mesma maneira. Então tudo que você sabe que fez e não deu certo, não, faça diferente, faça diferente. Sabe o que aconteceu? Ele acertou, você também vai acertar. É só parar de fazer errado que você faz o certo. Posso ouvir o teu amém? Então é assim. Ele nos chamou com esses propósitos, e então você ainda se lembra, eu já fiz e não deu certo, não vou fazer mais não. Eu já fiz assim e não deu certo, não vou fazer mais não. E daqui um pouquinho, você está simplesmente cumprindo um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Branham disse, isto é justificar. É na mente de Deus você nunca ter feito. Deixa eu só contar uma experiência do irmão Pierre Green com o irmão Branham. O irmão Pierre Green estava com uma coisa batendo na sua cabeça de uma falha pessoal que ele estava lutando com ela e querendo superar. Tem alguém aqui que tem alguma coisa querendo superar na sua vida? Assim, uma falha que você sabe que você quer superar, que às vezes é nervoso, às vezes é irritado, às vezes você está lutando com aquilo. O irmão Pierre Green chamou e disse, irmão Branham, eu queria falar com o senhor à parte depois sobre isso. Eles estavam numa viagem. Quando eles chegaram no hotel, que se hospedaram, o irmão Pierre Green estava ainda por último, ainda no balcão. Os outros irmãos já tinham entrado. E o irmão Branham saiu do quarto e voltou lá na recepção do hotel. E chamou o irmão Pierre Green e disse, não esperou ele falar o problema. Ele chamou o irmão Pierre Green e disse, Pierre, Deus é assim. Quando você tem uma coisa que você erra, e você vai lá e se ajoelha e pede perdão para Ele, e promete que não vai fazer mais. Daqui um pouco você escorrega e faz. Ele disse, você se sente condenado, e você se sente desautorizado de voltar diante de Deus para tocar naquele assunto, porque você errou. Mas eu quero te dizer, Pierre, que Deus não trata as coisas desta maneira conosco. O irmão Green nem tinha falado para ele. Ele disse, eu quero te dizer que quando você se arrepende e confessa, e Deus te perdoa, quando você escorrega novamente e faz e chega diante dele, você está dizendo que você fez, mas ele olha e diz, você nunca fez. Para Deus é aquela primeira vez que você está errando. E Ele simplesmente não tem seu passado lá. Tem alguém para dizer pelo menos amém? Então eu vou fazer e Ele não vai te receber. Mas quando você falha, será que Deus morreu apenas pelos pecados que nós já cometemos? Eu queria só perguntar para você, será que você vai falhar amanhã? Eu acho que o William Branham era mais sincero. Ele dizia, eu falho 10.000 vezes por dia por ações, palavras e pensamentos. E Deus morreu não foi só pelos de ontem, mas pelos de hoje
e por aqueles que eu ainda vou errar. Isto me dá direito de errar. Paulo disse, de maneira nenhuma. Se você fizer da graça uma desgraça, ele corta a sua manutenção. Mas que coisa boa, hein? Estou terminando aqui, hein? Estou terminando uma coisa aqui dizendo, irmãos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas quando alguém pecar, convide a irmã Amanda, ela é advogada. Convide o irmão Isaac, eles são advogados. Não, convide a Jesus, ele é nosso advogado lá. Tem alguém que quer como seu advogado? Ou quer como seu juiz? O irmão Branham disse, eu quero sua misericórdia, eu não quero seu juízo. Porque se for levar no juiz, nenhum de nós escapamos, ou vamos escapar. Hã? Não? Então termino. Então ele predestinou e ele justificou. Se você tiver coragem de abrir a boca, diga, eu sou ficha limpa para Deus. Teve alguém que ficou com a boca fechada aí, porque não é? Mas tem alguém para falar aí, eu sou ficha limpa porque ele me justificou. Aleluia. E aos que predestinou a este chamou, e aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou glorificou. Oi, veja, olha, escute só. Tudo é questão de coisas antes da fundação do mundo. Primeiro, predestinou. Passado, não é predestinará. Predestinou, olha a forma do verbo. Predestinou, depois chamou, não é chamará. Ele chamou antes da fundação do mundo. Você não estava em carne, mas ele chamou seu nome, nomeou você, colocou no livro da vida, escreveu lá, está justificado. Ele vai ter quedas, ele vai ter problema, mas já está justificado. E depois que ele justificou, ele também glorificou. Não é questão de que vamos ser. Ele, na visão de Deus, nós já estamos lá do outro lado com o corpo glorificado. Aleluia. Agora você diz, isto é impossível, pastor. Eu vou terminar com a Bíblia, com Paulo. E que diremos nós a todas estas coisas? Eu vou dar um sorriso aqui e vou levantar minha mão e vou abrir minha boca, se Deus é por mim. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Vamos gritar mais forte? Se Deus é por nós. Eu falo e vocês repetem. Se Deus é por nós. Individualizando. Se Deus é por mim. Aí. Veja. Eu fico assim assustado. Eu fico assustado porque na verdade, esta é uma afirmação de Jesus. Vocês estão pensando que foi vocês que me escolheram? Fui eu. Fui eu que escolhi vocês. Eu quero dizer para você que ser escolhido é uma coisa, é um privilégio. Eu termino aqui, prometo para vocês que eu não vou terminar mais de meia-noite, é agora, vou terminar. Ser escolhido é um privilégio, eu sei do que estou falando. Eu sei o que é ir numa banca de tomate, uma banca de batata, sabe, numa banca de cebola, e dizer, esse aqui levo, esse aqui está grande, esse aqui está pequeno, esse aqui está verde, esse aqui está maduro demais, esse eu não quero. Eu sei que é pegar e dizer, esse eu levo e esse eu não levo. Você leva para casa e fica lá. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas quando ele escolheu você, ele disse, eu sou por você. Se você cair, eu te levanto. Se você adoecer, eu te carrego. Se você se prostrar, eu ainda trabalho por você. Se você falhar, eu estou no céu para fazer intercessão por você. Mas você veio e você volta. Fique em pé, aplauda o Senhor, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Eu só tenho uma crítica para fazer para vocês. Vocês são fracos demais. Eu falei para ficar em pé e aplaudir ao Senhor e glorificar a Deus. Vamos fazer o seguinte: 1 minuto de aplauso e glorificação ao Senhor sem cessar.
misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós encontramos a razão de estarmos aqui, nós vamos brilhar, nós vamos te representar, aonde estivermos. Aceite a nossa vida e o nosso louvor e o nosso culto aqui hoje à noite. Glórias ao nome do Senhor. Ei, ainda falta alguns segundos. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vim aqui. Você veio aqui. Não importa onde você nasceu. Não importa onde você andou. Não importa as coisas que você fez, nós viemos para um propósito. E quando você não estiver entendendo nada da sua vida, mas você diz, mas eu nasci para vencer. Se você estiver preso, eu nasci para vencer. Se você estiver com dor, eu nasci para vencer. E eu quero dizer que o Deus que te chamou, não chamou esta carne, chamou você que está dentro dessa carne. Portanto, doença não está no seu espírito, a menos que você esteja doente lá dentro. Porque tem gente que é doente no seu espírito, lá dentro ele é doente. E tudo que sai de dentro dele é a manifestação da doença. Eu estou assim, eu sou assim, você é assim, eu tenho uma gastrite, eu tenho um problema do coração, eu tenho isso, você tem isso mesmo. É este corpo que tem, você não tem nada não. Você é saudável, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não tem doença, Deus não tem defeito, Deus não tem pecado. Ei, Deus te chamou para ser semelhante a Ele. Mas quando você não sabe o que você é, você acha que é esta carne que está sofrendo muito. Viu? E quer que todo mundo fique com dó de você, porque você é um pobre coitadinho. E Deus olha, Hoje à noite, entendendo que nós viemos aqui para um propósito. E que quando nós falhamos, Ele disse, eu vou atrás de vocês para um propósito. Eu vou fazer-me semelhante a você, para que você possa fazer-se semelhante a mim. Quem sabe nós podemos cantar aquele hino que o irmão Isaac cantou aqui. Ele nasceu para que eu não morresse. Ele sofreu para que eu não sofresse. Nós vamos terminar como Cristo. Cristo não apenas... O maior engano foi pensar que Cristo foi vencido. Na sua morte, Ele estava vencendo a morte. Na sua ressurreição, Ele estava justificando a minha fé hoje à noite. Mostrando a você que você não veio para morrer. Porque Ele vive, eu creio no amanhã. Aleluia! Aleluia! E eu não aceito a condição de vida, eu estou orando apenas por uma causa, ou por uma razão. Eu estou orando assim, que ninguém termine os dias aqui, em cima de um leito, num hospital, sendo furado, sendo rasgado, ou comido por um câncer. Não, que possamos terminar como termina a lâmpada que colocamos na nossa casa. Um dia acendemos o interruptor e ela se apaga. Um dia você dorme e não acorda. Que Deus o tenha com você. Amém? Que Deus o tenha cada um de nós com Ele na hora final. Eu apenas oro para que seja assim. Mas se Ele predestinou e quis tomar e mostrar que o William Branham, quebrado, dentro das ferragens de um carro, não reclamou. Com a cabeça quebrada, com as pernas quebradas, quando o guarda pegou na perna que estava quebrada e ele fez, ai! O guarda disse, desculpa, senhor. Ele disse, eu é que peço desculpa.
por ter dado este grito. Não deveria ter gritado. Você reclama. E na hora, tirado de dentro das ferragens de um carro, depois de 2 ou 3 horas preso ali dentro, todo quebrado, a última palavra que saiu da boca de um profeta foi: Jesus, tu és tão maravilhoso. Acabou minha jornada. Mas diga aí: Jesus, tu és tão maravilhoso. Eu queria perguntar: você já reclamou da sua vida? Por que você não para agora e olha para ele e diga: Jesus, tu és tão maravilhoso. Tu te importas tanto comigo. E eu só queria te dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quem sabe você deixe de reclamar e vai ser a imagem de Cristo. Hein? E quando você parar de reclamar, talvez aconteça com você o que aconteceu. Mas não, peraí, pastor, isso é história. O William Branham contou historinhas. Não, são profecias. Eu disse para você que não importa onde você esteja, ele vai chamar. Não é este corpo. A mulher que tinha o marido bêbado dentro da sua casa, a mulher que tinha um marido que era viciado em jogatina, a mulher que tinha um marido que na madrugada estava com seus colegas bêbados numa jogatina, e surgiu o assunto: todos os cristãos são hipócritas. Aí o homem estava lá e disse: um momento, senhores, mas eu conheço alguém que não é. E alguém sorriu e disse: se colocar em prova, eu vou te mostrar que todos eles são hipócritas. Disse: vocês querem apostar quanto? Disse: eu conheço alguém que não é assim. Disse: quem? Ele disse: minha esposa. Minha esposa. Minha esposa. Sua esposa? É. Querem ver? E foram 6 homens bêbados para a casa daquele homem, meio embriagados. E ele bateu na porta e disse: se vista, porque tenho alguém comigo. A mulher disse: pronto, agora vou deixar esse bando de vagabundo aí fora. Ela se vestiu, abriu a porta e gentilmente recebeu aqueles 6 homens que aparentemente estavam embriagados. E o marido, cheio de autoridade, disse: prepare alguma coisa para nós comermos. Ele sabia o que ele tinha na geladeira: presunto com ovos. E ela gentilmente foi para o fogão preparar presunto com ovos. Talvez não seja assim que você faz na sua casa com seu marido, irmã. Ou você com a sua mulher, irmão. Talvez você é um grosseiro. Isso não tem nada a ver com Cristo. Quando o presunto com ovos estava tudo preparado, a mesa colocada e os pratos no lugar, e os bêbados, os homens já estavam assustados de ver a gentileza daquela mulher e a obediência e o silêncio dela, e não estava com a cara fechada ruim não. Ele passou a mão no forro de mesa e jogou para o chão a travessa de ovos e os pratos e quebrou tudo. E gritou: você sabe que eu não gosto de presuntos com ovos assim. E ela abaixou-se, pegou a vassoura, juntou os cacos e disse: me desculpe, querido, me perdoe. Querido, não é seu nojento, não. Querido, me perdoe, eu vou preparar outros. Sabe, esta é a imagem que Cristo quer ver na nossa vida. E quando ela estava preparando outros presuntos com ovos, começou a cantar baixinho: carregaria Jesus sua cruz sozinho, e todos nós ficaríamos livres? Não, a minha cruz consagrada levarei, até que a morte me faça livre.
E quando ela cantava, sem precisar de falar uma palavra, o Espírito do Senhor chamou aqueles homens. E dentro daquela casa, aquele marido com aqueles homens se prostraram diante da presença do Senhor, se renderam ao Senhor, se converteram ao Senhor. Sabe, porque alguém estava parecido com Cristo. É uma bonita história ou uma profecia para alguém aqui? Deus quer mudar a história. Vamos ouvir o hino agora. Nasceu para que não morresse, ele morreu para que eu vivesse, tudo me deu como prova do seu amor, fez-se um réu para se tornar meu Redentor. Pra que eu sorrisse, ele chorou. Sem que eu amasse, ele me amou. Pra que eu cantasse, ele sofreu. Pra que eu vivesse, ele morreu. Tudo ele fez em meu lugar. E hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador. Aleluia! Obrigado, Senhor! Ele nasceu. Vamos cantar. Para que eu não morresse, ele morreu. Para que eu vivesse, tudo ele fez como prova do seu amor. Fez-se um réu para se tornar meu redentor. Pra que eu sorrisse, ele chorou. que eu amasse, Ele me amou. pra que eu cantasse, Ele sofreu. pra que eu vivesse, Ele morreu. Tudo ele fez em meu lugar. E hoje eu posso assim alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador. pra que eu morrendo, rasgou-se o véu, Dando entrada plena no céu, ele garante a salvação, pois nele eu tenho todo perdão. Oh, aleluia! Posso cantar por essa graça, e alensar. e eu exclamo como um penhor. Obrigado! Te agradeço, Senhor. Amém! Glória! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Eu diria a todo e qualquer pessoa que está aqui que ainda não fez um acerto de contas com Jesus, entregue sua vida ao Senhor. Assim, sabe, não é aquele apelo tolo, bobo, barato, dizer, aceita Jesus, não. Eu quero dizer, peça para Jesus te aceitar. Ele é que é o Salvador. Você é que é o pecador. É você que precisa ser aceito. É você que precisa acertar sua vida. É você que precisa reconhecer que tudo Ele fez em seu lugar. Que antes que você o amasse, Ele já tinha amado você. Antes desta noite, Ele já estava chamando você. Na eternidade, Ele já te chamou. Aqui na terra, você apenas reconhece o chamado dEle e diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou de volta. A qualquer pessoa que ainda não é batizada, ei, venha com seu arrependimento e diga, eu quero o Senhor. Eu procurei numa fonte errada muitas vezes, mas eu sei que a resposta está em Ti, Senhor. E é para qualquer uma. E se tiver alguém aqui que hoje à noite quer tomar esta decisão de procurar a Jesus para fazer as pazes e acertar sua vida, e você quer sair do seu banco e vir aqui à frente voluntariamente, se tiver alguém, não sei se tenho, e dizer, eu é que estou precisando de ser salvo, eu estou precisando de perdão, eu quero voltar para a eternidade, eu não vim para estar aqui neste mundo e me perder. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se tiver alguém aqui, se tiver, eu convido você. Eu terei muito prazer em apenas dizer, Senhor, receba esta vida, ajuda ela nesta jornada. Eu não gosto de fazer apelos e ficar insistindo nisto, mas se tiver alguém, pode vir à frente, eu oro com você com muito prazer. Se não tem, eu vou seguir adiante.